De bike. Pô, de bike. E a gente está aqui mais uma vez para gravar mais uma edição do Pô de Bike. Dessa vez a gente tem uma mulher excepcional, uma atleta espetacular, né, Gabriel? Hoje eu lembrei o nome. Não tinha mais esquecido do meu nome, mas tudo bem. Faz E a parte, gente se encontra o tempo todo, né? Acontece. Estamos com a Marcela Toldi, que é uma ultramaratonista, é isso, né? Espetacular, assim, tem uma história de vida incrível, né, Marcela? E desde já, obrigada Obrigada a você, por ter gente. aceitado o convite, por estar aqui. Treinar os outros. É uma agenda cheia. Tudo que você faz com dedicação pode ser jogar bolinha de gude. Você vai mergulhar e vai usar todo o seu tempo nisso, né? A gente pode começar voltando um pouco no seu passado. Você sempre fez esporte, tem lance da natação, você teve um vínculo forte, certo? Sim. Quer que eu conte? Conta pra gente, por favor. Bom, eu acho que eu comecei na natação, assim, o primeiro esporte estruturado que eu fiz, que nem muita gente, né? Eu acho que no Brasil natação é um esporte, assim, de base que é mais difundido, tal, porque tem clube, estrutura de clube e tal. Então, para mim foi natação, e desde pequenininha, e daí, assim, comecei a mudar modalidades, talvez adolescente, ali com uns 14, 15 anos, já estava cansada daquele esquema de viajar todo fim de semana para competir, natação, e daí comecei a explorar dentro do clube algumas modalidades, descobri uma turma do triatlon ali, e um pouquinho antes de entrar na faculdade, mentira, foi quando eu entrei na faculdade, entrei com 17 para 18 anos, eu conheci uma turma que era de corrida de aventura, na FAAP, aqui em São Paulo, e daí eles treinavam uma mulher incrível, que foi minha treinadora por vários anos, a Cris Carvalho, falecida já, teve câncer de mama, mas era uma mulher, assim, especial na vida de todo mundo, extremamente participativa e baita atleta. Então, ali, pela corrida de aventura, eu conheci a turma na FAAP, porque a FAAP tinha uma corridinha todo ano para os atletas de aventura, então você fazia uma equipe com a galera lá e era meio recreativa, assim, todo mundo passava fim de semana, e eu comecei a ir nas corridinhas. Como eu tinha histórico de sempre ter feito esporte, também ia bem lá. Daí a equipe tinha uma equipe da faculdade que corria a prova fora, eles me convidaram, comecei a correr, já de cara conheci, aliás, uma que vocês têm que entrevistar, a Chubi da Atena, que era a primeira equipe feminina de corrida de aventura, majoritariamente feminina do Brasil, uma equipe forte pra caramba, que andava ali no top 3 no Brasil. Daí fizemos uma prova juntas, eu com a equipe da FAAP, um dos meninos era irmão dela. Eu conheci a Chubi nessa prova e ela me convidou para correr com eles e me colocou para treinar com a Cris Carvalho. Daí a minha história no esporte competitivo mesmo, mountain bike, corrida, natação, remo, começou ali, com 18 anos, com essa vida na Atena. Então eu tive essa janela aí de começo, fiz bastante prova de mountain bike. Daí na faculdade fazia administração, fui trabalhar no mercado financeiro, trabalhava em banco de investimento, então assim, a vida de Atena, a equipe durou 2, 3 anos mais ou menos, daí eu migrei meio para o triatlon, porque era mais fácil, era em São Paulo, a rotina permitia um pouco mais, e daí eu tive que sair da Atena, daí no mercado financeiro fui trabalhar em Londres, comecei a também, a vida no mercado financeiro evoluiu rápido e bem, então estava levando esporte mais como hobby, vivi essa vida, Mas polivalente, vários... fazendo sempre esporte. Mountain bike, natação, correr, o que dava, eu ia encaixava. encaixando, exatamente. Sempre treinando com a Cris, que foi uma pessoa importante, que sempre me trouxe de volta para o esporte. Então, acho que ela foi muito importante na formação da minha personalidade, no esporte e como pessoa mesmo. Então, ela me ensinou que sempre dava para encaixar isso. Então, eu continuei trabalhando no mercado, mas sempre mantinha conexão com ela e fazia algumas provas, encaixava o que dava. Aí,
casei, né? Fui para Londres, voltei, continuei trabalhando no mercado financeiro. Daí em 2015, mais ou menos, 2014, meu marido na época machucou o pé, ele corria, e daí eu falei, putz, vamos pedalar, né? Porque eu não tinha rotina de pedal com ele. Falei, vamos pedalar porque é o que dá, né? Enfim, é o que dá. E daí ele topou e eu voltei naquela paixão de antigamente da Atena e de faculdade, exatamente. Daí eu voltei a pedalar e foi rápido, assim, em 2015 eu fiz um Gran Fondo Nova York, que era uma prova amadora, e daí, sei lá, fiquei em segundo, daí ele curtiu também, e daí comecei, sabe, a voltar a treinar. Daí em 2016 conheci o Ronaldo da Five Ways, e comecei a treinar com ele. Daí ele montou a equipe, a Lulu Five. Eu comecei junto com a Gi tocava o braço, a Lulu Five dava aula para mulherada, estava começando ali em 2016, e a gente começou a montar a equipe. Comecei no ciclismo de estrada de novo, né? Daí 17 foi um ano que eu mergulhei, saí de fato, decidi sair do mercado financeiro. Saí do mercado financeiro 14 para 15, mas ainda estava meio numa empresa, fazia uma coisa, ainda estava transitando, não sabia o que eu queria. 16, eu fiquei sócia da Care Club, que era uma clínica de medicina e fisioterapia esportiva, que hoje está enorme, mas já ali tinha decidido que eu ia voltar para o esporte, tentar fazer uma vida dependendo mais do esporte. Não sabia ainda como, mas era isso que eu queria. Daí 16 foi o primeiro ano de Lulu, treinei pra caramba, falei, vou resgatar tudo. Me dediquei, foi um ano muito legal. 2017 foi um ano que eu ganhei várias provas amadoras, dentro da Lulu, com equipe e tal, fiz Outroute, os Gran Fondo Nova York, tudo que eu corri, e daí o Edu Rocha, da Cannondale aqui no Brasil, ofereceu pra gente, a equipe Lulu, se alguém queria mandar currículo para Silence, que era uma equipe Pro Tour. Cannondale, que é baseada nos Estados Unidos, mas que a maior parte da equipe era na Europa. Daí eu mandei, eles toparam, e daí eu fui passar, fiz uma temporada, o primeiro semestre de 2018, então foi 16 para 2018, e de repente estava no Pro Tour. Foi um negócio muito louco, assim. Pro Tour. Carro. Muito rápido, exatamente. E vida na estrada. Clássicas, fui morar em Girona, na Espanha. Foi um negócio máximo. Muito louco, muito rápido, mas eu também, assim, tecnicamente tinha um gap aí que eu não tinha preenchido, então eu cheguei muito crua. E como é que foi? E o acolhimento da equipe com você? É um negócio diferente. Latino aqui, entrando num espaço que não é dele. É hostil, é um esporte europeu. Como que você se sentiu? Me senti numa jaula de leões, assim, vai aí, isso aqui, putz, é muito legal, né? De repente eu falei, gente, tô vivendo meu sonho. Foi muito antes do que eu imaginei, mas, cara, eu tô aqui e vou viver tudo isso. Então, mergulhei, corri as clássicas, não terminei uma, Liège-Bastogne-Liège, Flash Wallonne, todas as provas incríveis, eu tava lá, sabe? Liège-Bastogne-Liège é a prova mais antiga das clássicas, é uma honra correr uma prova dessa, exatamente. Foi muito louco. Então, fui de cabeça, me joguei, sabe? Daí terminou a minha temporada, a gente foi pra China e correu 3 tours. A gente correu o tour da ilha de Chongming, que fazia parte, ainda faz parte do circuito Women's World Tour, que tem um circuito dentro do World Tour feminino que é muito importante, de pontuação e tal, é que nem categoria 1 UCI no mountain bike. Sim. Então a gente correu essa prova, e daí nós corremos mais 2 provas, 2 voltas lá dentro, e daí a gente ganhou uma e ficou em terceiro na outra. Então, para mim foi muito legal, sabe? O ciclo inteiro começou péssimo, mas fechamos com chave de ouro. Eu entendi minha função de gregária na equipe, consegui trabalhar. Então, como foi que você entendeu isso? Como foi que você conseguiu detectar, captar que esse era o seu papel? Diretor, né? Orientando. No começo nem ele sabia que eu não tinha experiência, e sabia que não dava para pedir muita coisa nas clássicas. Então ele me pedia para tentar ajudar as meninas e agasalhar elas, só que eu sobrava na primeira hora na clássica. Clássica é muito alta intensidade. Tem gente muito forte treinada no nível altíssimo milhares de atleta anos. Específica de clássica. Exato, também. Então, é outro mundo mesmo. Total. E só que daí na China, como volta, o ritmo é um pouco menor. Assim, clássica é muita pancada, realmente larga já, que nem prova de TCO.
as voltas elas largam numa intensidade um pouco mais baixa e tem o jogo dos dias, né? Então, as equipes planejam, né? Tem interesse em manter as equipes maiores, então funcionou melhor. E daí eu fui gregariona, assim, puxei bastante, trabalhei muito para minha equipe ali, funcionou melhor e eu entendi que, putz, era uma coisa que eu adorava fazer, gregariar, assim, trabalhar para minha equipe e realmente assumir, sabe, a função de proteger a minha líder. Então, mas comunicação, todo mundo, e a gente mesmo vai, né, ficando cada vez mais redondo, conforme você anda junto. Vai se conhecendo mais, né? Aonde que eu ando bem, é no plano, é na subida, que nível de inclinação, com que pelotão, qual dinâmica. Então, foi um processo de... E até... Assim, ganhar espaço no pelotão leva tempo, porque ninguém te conhece, esquece, você vai ser espirrado o tempo inteiro. Você é um estranho ali no meio de todo mundo que tá acostumado junto. Quem é você? Sai daqui. Tchau, sai assim, o tempo inteiro. Então, não tem o que você fazer, não adianta eu vou segurar na camiseta da outra, tipo, tchau. Então, foi mudando isso e daí eu conquistei meu espaço e pude assumir a ponteira do pelotão, ficar ali no meio, na máquina de lavar, que a gente chama, né, do pelotão. Muito legal, fazer parte do reveza. Demais. Experiência. Incrível. E daí acabou, assim, em maio, eu ia voltar para o Brasil para voltar no segundo semestre, mas estando casada, muito difícil viver essa vida, porque você vira cigano, você não escolhe onde você vai dormir, onde você vai acordar, que prova você vai correr, nada. Então, querendo ou não, atrapalha, né? Então... não dá. Era um ou outro, eu queria continuar casada naquele momento, então eu decidi que chega, muito legal, mas ciclismo de estrada não é pra mim, não dá. E daí, 2018, no final de 2018, a Vivi Faveri, que era atleta da Cannondale, eu precisava de dupla para Brasil Ride. Então, a transição aconteceu nisso, ela me convidou para correr com ela, Brasil Ride. Então, eu cheguei, e daí o Edu Rocha também, a gente conversou, e eu fui com uma bike da Cannondale, corremos, fomos vice-campeãs, foi o máximo, eu amei. Eu cheguei na Brasil Ride, eu encontrei todo mundo que eu conhecia da época de corrida de aventura. Então foi muito legal voltar. Um reencontro. Foi um reencontro muito feliz. Reencontrar pessoas, se reencontrar também, né? Me reencontrar, exatamente. Era ali que eu queria estar. Só que, enfim, mercado, casamento, eu já nem sabia mais qual era a minha identidade, o que eu queria. E a mudança física, assim, de uma pessoa pro tour, de um ciclismo de estrada que de repente a gente seca e a gente vê, né, os corpos são diferentes. Peso, potência, passo, um membro superior esquece, não precisa trabalhar nada. Exatamente, essa transformação para você chegar aqui no Brasil, não, então vamos e vou mudar. E eu acho legal isso porque hoje eu sou treinador e eu explico para todo mundo que em 1 ano não tem milagre, em 2 anos talvez pode ter alguma melhora, mas são ciclos e eles são longos. 2018 eu voltei para o mountain bike, eu já tinha pedalado lá atrás, vou só dar um gole aqui. Mas até sentir que eu consegui fazer a transição feliz foi 2021. Então foram quase 3 anos aí batendo cabeça e entendendo fisiologicamente o que eu precisava mudar e fisicamente também musculação, fazer treino de força. Então que tipo de treino de força específico, como entender as dificuldades técnicas da modalidade, transpor obstáculos, subidas íngremes com pedras, descidas, qual modalidade eu gostava mais, maratona, experimentei um pouco XCO, fui ver até XCC, XCE, né, o Eliminator, então abri o leque, assim, experimentei tudo para entender aonde que era a minha praia, e hoje eu acho que realmente prova de maratona me favorece muito e principalmente por etapas, que daí a gente entra mais ainda na característica do passista, que é mais endurance e potência absoluta alta, que é uma coisa que me ajuda e que eu carrego e que faz diferença nas provas longas, porque eu também sou grande, então não adianta eu querer ser escaladora, eu tenho 62 quilos, 62 quilos na subida faz muita diferença. Pesa. E esquece, entendeu? Mesmo no XCO, assim, jockeyzinho que consegue dar pancada alta, subida íngreme bem, então esquece. Pra mim não dá. E como é que foi assim, o que você sentiu no final do primeiro Brasil Ride e bateu alguma coisa diferente de vou continuar nisso aqui, quero fazer de novo? Total. Como é que foi? Já as conversas com a Vivi e nos treinos eu falei,
eu não vou mais voltar para o ciclismo de estrada, sabe? Não vou nem olhar para trás. A hora que eu cheguei na Brasil Ride, falei, gente, não tô acreditando que eu perdi tanto tempo na estrada. Mas porque, para mim, tinha um significado do passado também, né? Então, a minha identificação como um atleta e o senso de comunidade, para mim, era muito maior na época no mountain bike. Hoje até, e daí eu migrei e até saí da estrada um pouco amargurada, assim, porque a volta para o Brasil, 2018 foi difícil, eu me senti desconectada da confederação, eu senti que a confederação não estava nem aí, assim, para o meu processo, porque realmente, de amadora, de repente eu saltei para o Pro Tour, eu não passei por projeto de formação, eu não tive a ligação com a confederação, então eles meio que não sabiam quem eu era. Quem é você? Quem é você? Quem é você? De repente a menina apareceu no Pro Tour, mas e as equipes que a gente está formando, os atletas que a gente está fazendo aqui, por que não tiveram a mesma oportunidade? Então foi um negócio meio estranho. E eu fiz isso pelo mountain bike. Daí eu comecei a mergulhar e me envolver com os atletas, com os projetos de formação, com os membros da confederação, com os comissários da UCI. Foi tudo depois, assim, eu fui me envolvendo e entendendo o esporte no Brasil. Qual é a dinâmica, né? Como que a banda toca aqui no Brasil no ciclismo. Então, fui fazendo as pazes com o trem andando ali no mountain bike. Então, mas eu senti que me ajudou muito, foi muito importante ter voltado para o mountain bike ali no Brasil Ride para ter continuado no esporte, porque acho que na estrada talvez tivesse desistido. Talvez eu tivesse desistido, porque abandonada, né? O amador ele é muito diferente do profissional na estrada, principalmente. Então, eles são muito desconectados. Você vai para um campeonato brasileiro, você fala, meu, que universo é esse? Jogos regionais, o que está acontecendo, sabe? E daí você vai correr um Grand Fondo, um Letap, são dois universos que não se conversam. Então, é fácil, né, entender que assim, tem conflito, você vê que o esporte não anda, não evolui, o esporte profissional, a gente não tem grandes atletas, porque não tem incentivo, não tem... não tem mesmo. Estamos na final da Copa do Mundo, ninguém fala nada de ciclismo, nada de basquete, nada de vôlei, sabe? Exato. E nem em outras épocas, nada. Então... É muito abandonado, é muito deixado de lado. Tirando futebol no Brasil. O que não significa que não existe, que não tenha gente muito legal envolvida e talentosa, competente, que se envolva e que realmente queira fazer o negócio acontecer. Exatamente. Porque no Brasil, o ciclismo, principalmente, ele gira em volta de jogos regionais. Que são o que acontece nas prefeituras, nas cidades pequenas, e daí tem projetos de formação incríveis no Brasil. Tem pouco dinheiro, porque é dinheiro de prefeitura e tal, mas ele existe, é muito legal, muito bonito. Aqui, realmente, o amador, ele não consome esse conteúdo e não sabe o que está acontecendo ali, né? Então, fica meio que escondido, né? Totalmente, Onde eu fico em função de Strava, não tem planilha, não... assim, eu vou comprar uma bike cara que vai me levar mais longe, sabe? Fica nessa utopia. Aí, raso, assim, acho que precisa desenvolver mais. De repente, a gente escuta, vou me dopar para fazer uma prova, você é amador, tipo, as coisas ficam muito incongruentes. Ela fica flutuando num limbo, aí o cara assiste tour e fala, isso que é legal, por que não tem no Brasil, os caras não andam nada, e o buraco é bem mais embaixo. É muito mais. O final é isso. É um problema estrutural de base, de todos os aspectos. Não tem incentivo, é muito difícil para um atleta abrir mão de tudo, de estudo, de carreira de vida e se dedicar a um esporte onde ele não vai ter salário. Ele precisa pagar para... Não tem salário, não tem reconhecimento. Não dá. Infelizmente. Sente bastante isso, assim. E assim, até dar certo, você começar a andar num pelotão profissional, até aqui no Brasil, leva alguns anos. Não é da noite pro dia. Então você tem que tomar na cabeça muito tempo, assim, nadar contra a correnteza, bastante tempo. Então, não faz sentido. Nem eu, assim, se eu pego um atleta júnior, eu tenho uma conversa e até levo para o caminho de que tudo bem, vamos se dedicar, mas vai ter que estudar e vai ter que pensar numa carreira, o plano B. Até porque eu acho que dá. Eu ainda acredito que tem que estudar e se formar em alguma coisa e levar enquanto é jovem, vamos vendo oportunidade e tal, porque, assim... O funil é pequeno, e é mais assim, eu acredito mais no esporte como ferramenta de transformação, inclusão social, muito mais do que como um veículo para ascensão de carreira, enfim.
Essa é uma das coisas que eu acho assim, o máximo quando fala de você. E exatamente isso, sabe? Você tem essa preocupação em trazer, em agregar, em transformar, em somar. Eu acho isso demais. Exatamente. Graças a Deus, eu acho que nisso eu tive a sorte de ter feito o caminho ao contrário. Eu até tive um momento que eu falei, puta, por que meus pais não me colocaram no projeto de formação e por que eu não fui atleta desde o começo? Porque é assim que tinha que ser. Então, veio depois, me tocou de um jeito diferente e eu tive a oportunidade de estudar e de trabalhar e de até fazer dinheiro e de conhecer uma realidade completamente diferente e entender melhor o que estava acontecendo, né, nessa realidade de gente que vem de projeto de formação e que é a única opção. É gente que ama muito o esporte e que não consegue se livrar disso e fazer outra escolha pelo amor que tem pelo esporte. E eu acho que nesse ponto eu consigo vestir o sapato dessas pessoas e daí enxergar o outro lado do que eu tive, do que eu vivi, das minhas experiências e tentar ajudar essa turma a casar melhor, sabe, as realidades, os mundos, para não acontecer o que acontece ainda com muito atleta que se dedicou pra caramba, não estudou, com 30 anos vai aposentar e vai cair num vazio, assim. E aí não fez nada nada entre aspas, né? Não fez nada na vida, não tem nada e às vezes até entra numa depressão. É difícil a transição pra caramba. Então, é importante também que essa turma tenha consciência de que, mesmo assim, tá tudo bem, sabe? Talvez é que nem eu tive esse processo para entrar no ciclismo e assim também, dá para eu fazer prova de XCO, dá para eu pensar numa vaga olímpica? Não dá, e nem acho que pensando como atleta assim faz sentido com 38 anos, sabe, eu querer entrar nessa balada. Tá cheio de atleta legal que tá vindo de projeto de formação, que dedicou a vida a isso e que merece muito mais fazer um ciclo olímpico e viver essa experiência, sabe? Para mim, tô super feliz de ir na maratona, vou correr mundial, vou correr prova fora, vou fazer o que eu quero, escolher o meu calendário, eu trabalho, eu pago as minhas provas e pago o meu calendário, sabe? Então, é outra balada e tô super feliz com isso, tô bem resolvida com essa dinâmica e com as escolhas que eu fiz. São diferentes, né? Bem diferentes. E também, se eu puder ajudar essa turma que quer muito correr uma Olimpíada, eu também vou ajudar, porque eu sei o quanto significa para eles. Assim, nisso eu consigo, acho que, vestir o sapato deles e entender o tamanho do sonho, da vontade. Bonito, é legal, é muito bom escutar isso. É legal. Emociona, porque assim, não é todo mundo que pensa dessa forma, que pensa no próximo, que pensa no outro, a pessoa que tem a história que você tem, que tem o tamanho que você tem, eu não tô falando fisicamente, eu sou grande. Mas assim, a pessoa, ela vai acabar olhando só para ela, eu quero isso, eu tenho potencial para e não olha para o potencial do próximo, de alguém que tá ali, que está começando e que tem um futuro brilhante pela frente, que, nossa, eu posso ajudar essa pessoa. É difícil. Eu acho que o lance também da sua escolha, da sua transição de vir, trabalhou, empresa, aquela coisa, e agora vou vir do esporte. Isso traz um olhar pro outro, assim, porque não sei, experiência de empresa, cobra comendo cobra, essa aquela coisa, eu vou crescer, sempre eu. E quando sai pro ciclismo, prova em dupla, dupla, Grand Tour, equipe. Sempre dinâmica de... não somos nós. Somos nós. Isso dá um olhar mais amplo pra gente. Eu sozinha não vou a lugar nenhum. Sem equipe, sem staff, sem mecânico, não chega. Não chega. Opa. O Brasil Ride acabou. Não, ainda hoje não chego a lugar nenhum. O Brasil Ride, cansada. Chega estafada deitada. Pô, gelo, massagem, quem vai cuidar da bike? Você não vai dar conta de fazer tudo. Eu não. E também não recomendo pra ninguém. Assim, acho que fazer Brasil Ride sem mecânico é loucura. Não dá. Má, como foi fazer o Brasil Ride nos outros anos? A escolha de dupla, treino, os perrengues que você passou? Como foi tudo isso, essa vivência nos anos seguintes? Até chegar agora esse ano, competir na elite solo e ser campeã, chegar com mais de 1 hora na frente da segunda colocada. Bom, primeiro ano, que foi o ano com a Vivi,
Foi muito legal e eu acho que eu estava na posição que as minhas duplas estiveram no ano passado. A Vivi com muita experiência de Brasil Ride e com um nível técnico muito mais alto que eu. Basicamente, assim, ela economizou energia e me conduziu ao longo da prova. E eu, assim, consegui ajudar nos momentos, assim, de estradão, até a revezar melhor na dinâmica de pelotão e economizar um pouco mais ela para, na hora que a gente entrava nas fases técnicas, ela poder me ajudar um pouco mais. Mas foi uma experiência muito legal, a gente ficou muito amiga, porque a gente se identificou demais. Então, foi um dos maiores presentes que eu ganhei do mountain bike, foi a amizade com a Vivi. Até hoje, assim, ela é minha irmã do mountain bike, assim. Então, essa primeira experiência foi incrível, e daí foi 2018, né? 19 eu não pude correr, porque eu já tinha acabado de me mudar para Miami. Fui fazer faculdade de educação física lá, depois a gente fala. Tá. E daí a Vivi correu com a Tânia. E ganharam o Brasil Ride, foi o máximo. Eu também adoro a Tânia, então fiquei muito feliz por elas. Assim, foi uma experiência muito legal. E daí 2020 não teve, 21 abriu de novo o calendário e estreou o Espinhaço, que era para ser em abril, mas eles tiveram que jogar para dezembro. Então ficou novembro e dezembro, 2 Brasil Rides, uma janela de 3 semanas entre um e outro. E todo mundo, assim, é muito difícil você achar a dupla, principalmente no final da temporada, para uma prova de maratona, sendo que tinha sido o primeiro ano que tinha mudado os calendários. Então, até 2020, a pontuação de XCM, ela valia para ranking olímpico, para XCO. 2021 mudou, não pontuava mais. Então, todas as meninas tinham corrido pra caramba, não contava mais ponto o Brasil Ride, por exemplo, para elas. Então, ninguém queria correr. Foi muito difícil achar dupla. E sem contar que você tem que levar em consideração também a sintonia, né? Exato, importante. Também não queria correr com qualquer pessoa, não era isso que eu tinha em mente. Eu tinha 2 atletas na minha cabeça do XCO, que eu convidei, mas que não podiam. E daí a terceira, eu já tinha conversado, na verdade, não pro Brasil Ride Bahia, foi a Lutécia, que assim, a gente correu uma prova 2 meses antes, acho, uma prova que aconteceu, Açaí, Mil Ross, que acontece, né, no interior, muito legal essa prova, e foi uma prova que eu tava muito bem, eu ganhei, e a Lutécia chegou em segundo, eu falei, quem que é essa menina? Entendeu? Fala sério. Quero ser sua amiga. Chegou perto e tal, daí eu falei com ela, você vai correr Brasil Ride? Tinha tentado a Cris Silva já, tinha falado com uma galera. Daí ela falou, sei lá, assim, que ela nunca tinha feito prova de maratona, não só tinha vamos, né? Ela falou, vamos aí, de feliz. Falei, oba, deu dupla. Então já era, vambora, exato. Daí eu fui com a Lutécia, e a Lutécia realmente me surpreendeu, não tinha expectativa, porque eu sabia que ela não tinha nenhuma experiência com 2 dias de prova, imagina com 7 dias na Bahia, 7 horas de prova, exatamente. E foi incrível, assim, a gente liderou a prova até o último dia, assim, foi maravilhoso, a Lutécia andou muito, eu fiquei impressionada com ela. Foi o máximo, ela é super querida, a gente ficou muito amiga, foi uma dinâmica legal, se cuidamos pra caramba, então foi nota 10, e daí no último dia as meninas vieram babando assim, em cima da gente. E não tinha mais o que fazer, eu até terminei a prova, chorei horrores, porque eu levei a Lutécia muito no limite no último dia e poderia ter tirado o pé e já, se eu soubesse que as meninas tinham aberto tanto tempo, eu teria curtido a última etapa com a Lutécia, não teria, se ela caiu no meio do último dia da prova, então fiquei mal de não ter curtido mais com ela, sabe, esse último dia. Foi meio isso que aconteceu, mas foi muito legal e a gente ainda é super amiga e foi outra grande amizade que eu fiz de Brasil Ride. Muda a relação de qualquer pessoa fazer uma prova de 7 dias. E daí, na sequência, eu ia correr Espinhaço e eu corri com a Babi, que era da minha equipe da For Fun e que eu já queria correr prova. Eu queria correr com ela a Bahia, só que ela era a dupla do Catatal, diretor nosso de equipe já, né? Então não tinha Babi para correr Bahia, e daí a gente correu Espinhaço e a Babi é muito legal, foi muito astral também, ela é querida, sabe? Tá tudo ótimo, fez força pra caramba, me ajudou muito e também foi uma prova que a gente trocou liderança com a Isabela e a Paulinha, e no final a Isabela e a Paulinha ganharam, a gente foi em segundo de novo, 3 Brasil Rides, né, em segundo, mas para mim todos
eram semi-vitórias, assim, porque só de fazer uma prova legal... Já é bem difícil. Fazer uma prova boa, a Babi andou muito no TCO, sabe? Então foi tudo legal. Eu tive, na verdade, eu acho assim que espinhaço, analisando agora, eu tive um problema mecânico na etapa rainha. Meu freio pinçou e foi pinçado, assim, a descida inteira e todas as subidas até terminar a etapa. Então, sei lá, passou 3 horas com o freio pinçado. Olha. E eu fazendo uma força descomunal. A Babi me ajudou, a Babi carregava a minha bicicleta, a Babi me empurrou até a chegada nesse dia. Na hora que eu levantei minha bike, fiz assim, ela não dava meia volta. Eu falei, completamente estúpida eu também de não parar no apoio da Shimano e trocar. Você não pensa nessa hora. Você não pensa, Mas eu fiquei exausta no dia seguinte no TCO, não andei nada. Então a gente tomou muito tempo nessa. E daí o jogo virou. Justo na etapa rainha, né? Perdeu a liderança. Então eu tenho plena consciência de que provavelmente espinhaço, gente, ficou segundo por minha culpa. Mas foram experiências muito legais e a Babi levou super na boa, ficou feliz e então isso foi demais também. Ali a gente também fez um vínculo que você carrega para a vida inteira. Eu amo ela, sabe? Tem uma relação muito legal por causa também desse ride. E daí para 2022 o Mário anunciou no meio do ano que ia virar solo. Porque tinha muita equipe reclamando, realmente é difícil você montar, principalmente feminino, assim, você ter 2 pessoas da mesma equipe para correr prova é um parto. E também ter o lance da sintonia no próprio pedal, isso de entender. Né? A gente perdeu, a culpa foi minha, outra pessoa entender aquilo, tá? Ter essa ligação de... Acho que a palavra é sintonia mesmo, ter sintonia, ter respeito e entender o outro, isso, por mais que você goste da outra pessoa... É difícil, né? É difícil e assim, é uma coisa que a gente nem conta porque, estamos falando de profissional, cada um é profissional. Vem e entrega o que você tem que entregar porque a sua participação no esporte ela é um pouco diferente, né? Então não importa muito se vocês estão se dando super bem ou não, tem que ser 2 pessoas profissionais correndo uma prova, mas assim, a gente que se escolhe e obviamente uma dinâmica legal, boa entre a dupla faz toda a diferença, não preciso nem falar. Mas isso também acho que influenciou e daí muita gente pediu para o Mário separar e fazer solo. Eu tinha até já escolhido uma dupla que ia ser legal também, diferente, mas virou solo e assim, das últimas experiências que eu tinha vivido e de corrida de aventura lá atrás, eu meio que já tinha mapeado o que era desafio na Brasil Ride, o que era gargalo naquela prova. É extremamente estratégica, você precisa pensar muito em estratégia de alimentação, suplementação, ritmo de prova, escolha de pelotão, largada, distribuição de intensidade em cada etapa. Então, mas assim, eu fiz as provas e tinha a Vivi também, que tinha muita experiência. Então, no ano passado e nesse ano, apesar dela não ter sido minha dupla, a gente se falava todo dia. E a gente fazia uma leitura da etapa que eu tinha feito e da etapa do dia seguinte. Então me ajudou muito. Jogo de xadrez mesmo. Total. Estudando todo mundo e pensando um pouco Mãe nas... ataca não sei quem, desacelera não sei aonde. Plano A, B e C. Então a Vivi foi uma dupla, entre aspas, separada. Ela fez uma tutoria. Ela fez parte da minha equipe estratégica. Foi minha diretora estratégica de Brasil Ride. Foi o máximo. Então, eu realmente cheguei lá com uma vantagem. E, você tá no Brasil, você passa a escadaria, todo mundo gritando seu nome, todas as etapas, que energia, todo mundo, né, torcendo pra você, exato. Então, é muito diferente. Assim, o negócio, ele vai tomando uma proporção gigantesca, enorme. E eu já sabia disso por causa do ano passado. Eu falei, é só encaixar, me cuidar e fazer a minha prova. Então, no final, eu tive essas conversas com a Vivi, eu deixei só a energia fluir das pessoas que estavam em volta, eu sabia que todo mundo queria que uma brasileira ganhasse, então Sim. A torcida naturalmente já estava lá, e eu fiz minha prova. Eu ignorei o que estava acontecendo à minha volta. O primeiro, o segundo e terceiro dia foram muito difíceis, porque eu tive muito problema mecânico, quebrei raio, a minha bateria parou de funcionar, a minha gancheira entortou no primeiro dia. Tudo que podia acontecer, aconteceu. Mesmo assim, eu me mantive tranquila e foquei na minha prova. E esqueci
do que estava acontecendo e procurei não perder a cabeça por causa disso. Você não focou nos problemas. Exato, não deixei eles me dominarem, assim. Tipo, no terceiro dia, o dia que estava indo para Guaratinga, o câmbio traseiro, até eu descobrir, demorou. Então, sei lá, fiquei 20 quilômetros ali, 20, sei lá, no 30, tava todo mundo junto, as 4 meninas, eu, as 2 alemãs e a Dani, que era a brasileira, a outra, todo mundo no mesmo pelotão, tocada, assim. Eu já tinha atacado no começo para abrir delas, elas chegaram com um pelotão, e daí ficou todo mundo junto. Eu falei, bom, vamos junto. Eu já tô com, sei lá, 10 minutos de vantagem, vou carregar isso aqui e vamos ver. E daí, minha marcha parou de trocar. E eu tive que... Eu perdi o pelotão. Começou a subir e falei, vou fazer. Perdi todo mundo. Foram embora. Eu achei que era o da frente, o trocador da frente. Eu tinha a bateria, parei, troquei, nada. Ai, que desespero. Daí eu fui indo, troquei de novo, peguei o meu do frequencímetro, troquei de novo, nada. Falei, puta, não acredito. E daí ele vai pro meio. E fica no meio do cassete. Então, na subida, você pedalava em pé, na descida... Não tinha. Não tinha, mas assim, meio, eu falei, bom... Foi no meio termo. Foi no meio termo. Desgastando absurdo e pensando, nossa, tô gastando energia que não precisava. Exato, rodei 25 km assim, já tinha meio... Falei, putz, vou terminar, vou ver o que acontece, vou carregar assim... Porque Brasil Ride é muito longa e talvez amanhã, dá pra entendeu? recuperar. Exato, dá Você pra não se recuperar. desesperou com a dificuldade. Exato, E daí, eu rodei 25 quilômetros, assim, com o câmbio assim, e sem entender, daí eu parei num apoio de água, tinha um monte de gente e tal, daí um cara falou, será que não é o traseiro? Eu já tinha tirado e colocado, porque eu carreguei ele à noite e tava verdinho, eu falei, bom, não é o traseiro, eu tenho certeza que não é o traseiro. Carreguei, tá tudo certo. Ele falou, será que não é? Ele falou, troca. Era ele, tava na mochila, na bateria, eu troquei essa desgraça. Voltou. Que ódio. Falei, bom, agora vai continuar. Tudo o eletrônico tem isso. Tô no game de novo. E o eletrônico tem surpresas. Se eu tô acabada aqui já, fiz uma força da porra, falei, mas tô no jogo. Vou continuar. Só que eu não imaginava. Daí eu falei, bom, agora... acho que eu descansei esses 25 quilômetros, porque a intensidade foi diferente. Então eu tava mais inteira que as meninas. As meninas foram um pelotão muito forte, acho que meio Começou também a perder potência, né? E daí você falou, agora vou atrás. Ou não, você falou, vou esperar acabar a etapa. Eu fui fazer a minha prova, mas eu vi que eu tava crescendo ao longo das horas, dentro da etapa. De repente, eu busquei a Dani, que era a brasileira, falei com ela, falei, o que aconteceu? Ela falou, preguei? Só, entendeu? O que aconteceu? Sorry. Eu cansei. Falei, Daí fui indo e eu adoro ela, minha amiga, mas, ela não conseguiu nem vir junto. Eu falei, bom, Dani, faz sua prova, concentra aí. Também queria que ela subisse no pódio, então pra mim era interessante ela andar bem. E daí, mais um pouco pra frente, eu vi a Naima muito cansada, que era uma das alemãs. Nem falamos, só passei e fui embora. E daí eu não vi a Ana, que era a outra alemã, só que no último posto de hidratação, o Weimar, que é um cara que trabalha na prova, ele falou assim, olha a líder. Eu falei, líder? Como assim? O que tá acontecendo? Era você. Aonde que aconteceu isso que eu não vi? Aí, meu filho, nossa, eu saí que nem uma louca para chegar rápido, daí começou, eu abri nesse dia, acho que quase 20 minutos mais, e passaram-se 3 dias, né, Brasil Ride começa depois que você chega em Guaratinga. Então, ali eu falei, agora eu vou começar a tentar crescer um pouquinho a cada etapa. E fui me cuidando e foi acontecendo, assim, então o gap, ele foi aumentando, todo mundo passa mal, todo mundo desidrata, todo mundo tem dor de barriga no meio da prova, mas eu me cuidei melhor. Basicamente, acho que o que aconteceu nessa última foi isso. Eu me cuidei muito melhor do que o resto da turma. Muita cápsula de sal, muito Pedialyte no final da etapa. Consegui comer durante todas Se alimentar bem. As etapas, E daí gira o efeito bola de neve. Então, eu nem acho que foi assim uma performance incrível. Sim. Olhando números, não teve nada de excepcional. Só que eu depreciei muito menos. Então, eu consegui fazer uma prova muito mais regular. Mas sem maldade. Na hora que você viu o alemão batendo lá, você fala, agora vai comer poeira. Ataca com momento vontade. Decisivo. Ataca assim, com vontade. Você não pode fraquejar ali. Tem que você manter, põe o passo e tchau. Total. Mas estratégia de prova, né? Normal. Também. Mas dá um saborzinho que toma. E assim, a loteria também, ela poderia vir atrás. Tem gente que a motivação vem disso, de ser ultrapassado. E tem gente que... Eu funciono assim. Então, é xadrez, de novo. Então, assim, experiências de Brasil Ride, né? Acho que todas foram muito legais por motivos diferentes e é por isso que
Ano que vem eu vou correr todos, porque Brasil Ride é muito especial, é muito legal. Toda essa história que você vive, você com você. Eu gostei muito do formato solo, porque te coloca, né? Você faz sua prova e daí não tem a dinâmica de dupla. A gente na Elite é legal, porque a gente também treina muito sozinho, faz muita coisa sozinho, então acaba que na prova você é isso, não dá nem para ficar muito usando de referência os outros atletas. É sua prova, faz sua prova, sempre. É o importante. Já está acostumado a fazer o seu treino, então você está preparado para seguir só. Exato. Só pedalando, né? Mas uma coisa muito louca, muito incrível que acontece na Brasil Ride e que, assim, é por isso que eu indico tanto essa prova para todo mundo, acho que uma vez na vida tem que fazer, a comunidade dentro da prova. Você, de repente, entra num universo. O mundo congela e só existe aquilo que você está vivendo. E é muito especial. Tá todo mundo imergido naquele negócio. E é realmente incrível. É uma energia muito diferente. Na fazenda, afastado, e esse ano teve a chuva, teve uma mudança de dia, né? Teve o primeiro, choveu forte. O segundo dia choveu, eles tiveram que cancelar a etapa. Isso. Porque, não passava trator na estrada, numa estrada que passa ali atrás de Arraial. Eu tava com vários amigos lá, e aí os caras, não vai largar. Dia off. Mas e aí os caras, e depois mesmo? Como é que você vai fazer? Eu falo, não sei, vamos pra cima. E aí você fica, daqui, nossa, o que eles estão fazendo lá? Como é que eles vão fazer? Não, e a gente, tipo, o que eu faço? Amanhã vai largar, não vai largar? Uhum. Daí o Mário foi rápido, super decisivo nisso, já comunicou para todo mundo o que estava acontecendo, mas que teria uma etapa no dia seguinte lá, ao redor de Arraial. Então, é muito ruim, daí todo mundo meio que se organizou. Eu fui girar também, não dá para ficar parado. Depois que você começou, você tira um dia, meio que quebra. Então, tem que dar uma girada e daí no dia seguinte largou de novo e começou a prova. Então, teve isso. Mas Brasil Ride sempre, todo ano tem isso. Tem ou muita chuva, e esse ano calor. Começou com essa chuva e os outros dias foi tipo, não teve uma nuvem. Sol de rachada, largada até a chegada. Então, isso também pegou muito. Nossa, olha o Garmin, 40 e tantos graus. Quente, então, estratégico, de novo. Muita suplementação, água. Hidratação, começa a virar mais do que só força pura, né? É muito acertar tudo e conseguir fazer força com essas condições. É porque, querendo ou não, você não tá acostumado, né? 40 graus, você não mora lá, você não tá pedalando naquilo sempre. Não vou fazer, exatamente, eu vou fazer o máximo que eu conseguir aqui, entendendo a dinâmica da prova, e daí aplico lá. E chegar? Já sabia, no final, o sabor. Muito legal. Sim, você só relaxa a hora que você vê o último pórtico, da última chegada, porque tanta coisa que pode acontecer, e por mais que uma hora é bastante, sei lá, fura um pneu, rasga uma roda, rasga um pneu, fudeu, você vai fazer, vou empurrar a bicicleta, Então, é tensão e foco na prova até a chegada, a última chegada. Foi isso que eu fiz e engraçado que a Ana, que foi uma das alemãs, nem subiu no pódio, mas que teoricamente é que eu ainda acho que se encaixar uma prova muito boa é com quem eu brigaria mais lá na Bahia. A Ana, ela ficou mal no meio da prova, desidratou pra caramba, passou mal e melhorou nos últimos dias. E daí no último dia tava meio nubladinho, ia chover. Eu senti antes da largada, eu falei, acho que hoje vai ser um dia que se tudo der certo, eu vou me divertir com a Ana na trilha. Dito e feito. A gente largou, ela veio comigo, e daí a gente trocou posição, mas ela já estava super feliz e eu também. Em uns momentos eu esperava ela, outros ela me esperava. E foi muito legal, foi um astral. E daí ela chegou e, ela foi pro sprint na chegada. Eu falei, para, vai aí, entendeu? Parabéns. Foi demais. Legal. Isso é maravilhoso. Foi incrível, foi muito especial. E como é que foi ir para fora para estudar, para depois começar a vida nova aqui? Da aula. Eu fui em 2019, né? Já estava um pouco casada, a gente estava um pouco frustrado com o Brasil e um pouco disso também de ter voltado da Europa, e eu também estava com essa sensação de não pertencer nesse universo da bike, não sabia muito bem o que eu queria da vida, eu estava muito motivada a tentar achar alguma outra coisa que me desse de novo fogo na barriga, sabe, para continuar, achar algum projeto legal. E daí meu marido também queria
experimentar alguma coisa nova. Ele falou, você quer, de repente, morar nos Estados Unidos, estudar? Eu super topei. Eu falei, bom, o que eu quero fazer? O que eu tenho sonho de fazer? Eu falei, vou estudar educação física, porque lá atrás, antes de entrar no mercado financeiro, eu cheguei a cogitar fazer educação física. Então, eu fiz um ano de faculdade, abandonei, prestei educação física, queria na USP, daí não entrei, por uma besteira minha, eu esqueci de ir num dia numa prova prática, moleca, e daí minha família falou, chega, vai fazer administração, vai trabalhar, você perdeu, agora, entendeu, volta pro trilho. Então, eu fiquei com aquele negócio na cabeça e, putz, mais madura, numa vida nova, já cansada do mercado financeiro, eu decidi que eu queria fazer essa escolha. Então, a gente foi nesse projeto de ir morar fora, eu estudando com visto de estudante, e daí eu escolhi, ele queria morar na Flórida, então eu achei uma faculdade legal na Flórida, que era onde o meu técnico atual da época tinha feito faculdade. Eu fui fazer lá, educação física, e foi muito legal. Eu amei a faculdade, já vim madura, sendo atleta, você absorve muito mais as coisas, e terminei a faculdade, fiz na verdade, um truquezinho para não precisar traduzir, validar o currículo, o diploma aqui no Brasil, nessa mudança no final do ano para cá. Então, eu fiz a faculdade, terminei, e daí, no final do curso, eu peguei 2 eletivas para não encerrar e pegar o diploma, para poder... no final do ano, eu cansei um pouco dos Estados Unidos, me divorciei, vim para o Brasil, e daí eu queria pegar o CREF aqui, e tem 2 opções: ou você faz transferência do curso, e daí a faculdade onde você faz transferência, você tem que validar todas as matérias, e daí só fazer o restante, né, aqui, ou você valida o diploma, que daí é um processo muito mais burocrático e muito mais, assim, que eu tenho muito menos controle, porque ele é mais subjetivo. Então, eu decidi fazer a transferência, peguei essas 2 matérias só para validar o currículo. Então, agora eu tenho mais um semestre para terminar a faculdade. Estou embaixo de uma estrutura onde eu sou técnica, mas sem CREF, então eu sou estagiária. Então, tá no limbo. eu tenho a licença lá fora, nos Estados Unidos, então eu posso já ser treinadora, mas aqui no Brasil eu quero CREF, quero abrir o meu negócio aqui e sair dessa estrutura onde eu estou embaixo, né, de uma pessoa como estagiária, tá? Então, a ideia é essa, assim, eu estou ainda como atleta, né, ajudo, faço o projeto com mais uma pessoa, mas já eu vou sair sozinha e vou ter os meus atletas embaixo de mim e dar treino oficialmente. Mas foi isso que eu fiz e foi muito legal, porque lá fora o curso é diferente, ele é mais ou menos o que é o curso de esporte aqui, ou as especializações, as pós-graduações no Brasil, né? Em fisiologia, você corta um monte de matéria básica de faculdade lá, então você já vai direto para a performance. Fisiologia, performance, você escolhe já desde o começo da faculdade só o que você quer trabalhar. Então, eu fiz isso. Eu me sinto super íntima, E qual que é o projeto para o ano que vem? 2023, o que eu quero fazer eu acho que eu dei uma reorganizada na vida, e eu estou recomeçando tudo. Então, para 2023, eu quero consolidar o meu negócio como treinadora. E estou adorando esse trabalho de também poder atuar no desenvolvimento de outras pessoas e participar do processo de cada um. Fazer até um pouco contribuir nisso, de que a gente fala muito que o amador, ele tem muita gente que está muito envolvida no ego e está muito superficial, né? E tem que fazer um pouco o caminho de fazer a pessoa entender que a busca ela é interna e ela com ela muito mais profundo do que resultado em prova. É querer melhorar todo dia e entender o que a gente precisa fazer para caminhar nesse processo evolutivo, né? Então, eu quero fazer muito mais disso em 2023, e agora que meu pé realmente está recuperado, ganhei mobilidade de volta, eu vou continuar o projeto que eu tinha para 2022, que era fazer as provas de maratona. Então, vou fazer algumas provas por etapa, tudo CI ainda. Vou para a Espanha em fevereiro, corro 2 provas lá. 2 provas que são provas por etapa. Então, no comecinho tem uma prova chamada La Leyenda de Tartessos,
que é perto de Portugal, lá na divisa de Espanha e Portugal. Depois tem uma que é logo embaixo de Barcelona, né, que é Catalunha, que chama Mediterranean Epic, que é uma prova num nível bem alto e que já vai bastante atleta que corre o Mundial. Então, a ideia é pegar um pouco de ritmo de prova e ver qual é o nível dessas atletas. Eu imagino que todo mundo esteja mais ou menos no mesmo ciclo que eu, que é fevereiro, ainda é começo de temporada, tá todo mundo meio que saindo de base, fazendo base, sem tanta velocidade, mas saber o nível físico dessas atletas de qualquer jeito. E daí tem algumas provas menores de maratona. Em abril tem Brasil Ride Espinhaço. No meio do ano tem Botucatu, o warm-up eu vou fazer divertido, que eu gosto, e pretendo levar alguns alunos. E daí tem Pan-Americano de maratona, tem Campeonato Brasileiro, que obviamente eu corro todo ano, e daí tem Mundial em agosto, que eu quero ir de maratona. Já está combinado com a confederação, uma das vagas é minha. Parabéns. Obrigada. Infelizmente ainda temos pouco atleta, então sobra vaga, mas... eu quero Brasil, ir, é legal pra caramba. É muito significativo. E daí depois, agosto, e daí em outubro tem de novo Brasil Ride. Talvez tenha mais uma prova por etapas antes do Mundial, chama Colina Triste, na Espanha, e não sei, setembro eu vou deixar meio em aberto, porque provavelmente, assim, muita prova, maratona são mais longas, né, então, assim, o carrego de fadiga, ele é muito maior, eu preciso esperar e ver o que vai acontecer para ver se eu encaixo mais coisa, mas basicamente é isso, bastante coisa. Eu acho que no ranking mundial UCI vou ficar, de fato, na primeira página, e ranking brasileiro eu também espero. Eu fechei em segundo esse ano, também quero ser a primeira do ranking de maratona no Brasil. Eu acho que vai ser isso. E que mais? De planos principais, eu gostaria de ficar nisso, e daí como atleta de trabalho, assim, quero dar mais retorno para os meus parceiros, porque hoje todos os parceiros que eu tenho, eu escolhi. Então, eu escolhi porque eu gosto da história de cada um, é muito assim, nômade, uma molecada de BH que veio do Enduro e que fez a marca deles e que está super envolvida, estão muito inseridos, então eu gosto dessa pegada e eu quero poder ajudar a marca a crescer no Brasil, então, e melhorar essa relação com eles. Mesma coisa Session, gosto muito do Fernando, acho demais a ideia dele de ter um produto nacional bom, então a gente está trabalhando para melhorar essa parceria. O Johnny aqui, né, a loja de bike, que está em São Paulo e que está muito inserido na minha comunidade, na turma que treina comigo. Tem a ForLab também, que é de Itajubá, e começou com Raíza, com o Zé Gabriel, com o Paulinho, que é um cara que dá treino lá, desenvolvendo os suplementos que eles precisavam. Então, é muito boa a marca, eles estão só começando e tem tudo para crescer muito. Então, é mais ter gente que quer trabalhar junto para ajudar esse negócio a desenvolver produto e divulgar mais, para crescer. Então, todos os meus parceiros são meio isso, sabe, essa pegada. E dá trabalho também se envolver com a turma, sabe, querer ajudar a fazer o negócio dar certo. Então, se eu conseguir, em 2023, correr minhas provas, dar mais retorno e conseguir me envolver mais com os meus parceiros e fazer a minha turma, né, quem treina comigo no nosso grupo ali, evoluir mais, estou muito feliz. É isso. Só isso. E o que você fala, era isso que eu queria, assim, uma mensagem que você deixa para a mulher, em especial, que tem esse desejo por pedalar, o desejo pela liberdade, porque a bike traz essa sensação de liberdade, e eu falo por experiência própria que te dá liberdade mesmo. Total. Então, o que você fala para essa mulher, para incentivar ela a ir pedalar, viver? Eu acho que todas as mulheres que já subiram numa bike e puderam ter essa sensação do vento na cara, já sentiram essa sensação de empoderamento mesmo, né? Você sobe na bike, você sente que aquele negócio depende só de você e que você pode ir até onde você quiser, em cima de uma bicicleta, né? A primeira sensação é essa, e eu acho que é isso que faz todo mundo começar a pedalar, e daí o caminho, ele tem altos e baixos, né, e é importante entender que o horizonte, ele é
até aonde a gente quiser chegar. Vão ter altos, vão ter baixos, faz parte do processo. Tudo acho que a gente tem que enxergar como longo prazo, mas não ter medo de viver os altos e baixos que a bike vai trazer e vai te levar, porque com certeza, primeiro, eu acho que é ilimitado o potencial assim, que todo mundo pode ter em cima de uma bicicleta, e segundo, quanto mais você se envolve e se olha no espelho e entra num processo interno, para de olhar para competição e ranking e olha mais para você, mais rica é a experiência e mais engrandecedora, né? Então, acho que a dica que eu daria é essa, assim, olha para dentro, pensa a sua evolução todo dia e não tenha medo de errar e de repente, estacionar, continua tentando evoluir porque vem em ondas. Legal. Marcela, muito obrigada, Obrigada por a vocês. ter nos doado um Obrigado pouco do seu tempo, Queridos. por essa entrevista maravilhosa. A gente fica aqui babando, ouvindo você falar, viajando Essa troca é nas muito histórias. importante. Que bom, gente. Obrigada pelo convite, eu adorei. E vou estar na torcida para dar muito certo. Eu tenho certeza que vai dar. Que Nota assim 10. seja. Valeu. Obrigada. Obrigada ótimo de coração. 2023 Seu ano pra seja Pra vocês incrível. também. Pra gente. Amém. Valeu. Pô, de bike.